Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu irei explicar de uma forma muito simples o que foi o neocolonialismo europeu. O neocolonialismo aconteceu por causa da Revolução Industrial, que teve como pioneiro a Inglaterra, mas outros países como Estados Unidos, Bélgica, Japão, Itália e muitos outros também tiveram sua Revolução Industrial. E uma coisa muito importante na Revolução Industrial que aconteceu foi que quando eles começaram a ter o conhecimento das máquinas, precisaram de matérias-primas para fazer tanto o produto e tanto como as máquinas. Mas aí os países europeus já não tinham as colônias por causa que as colônias viraram independentes, né? Então, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles iam colonizar a África novamente. Mas como assim, se a África já tinha sido escravizada, já tinha acontecido um bocado de coisa? Aí é que tá. Eles tiveram uma brilhante ideia. Eles sabiam que se eles chegassem na marra, ia dar tudo errado. Ia demorar mais ainda o processo. Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não chegaram dando flores pros índios, dando abraço. Não. Chegaram já escravizando o índio, né? E todos já sabem o que aconteceu. Muitos índios morreram, ficaram se recusando a trabalhar e morreram. E demorou muito até que acontecesse alguma coisa que voltasse para Portugal, né? Então eles tiveram a ideia. Em vez de eles chegarem na marra, brigando, escravizando, né? Eles decidiram levar 3 coisas como uma desculpa. Eles levaram como desculpa a industrialização, salvação e educação. A industrialização é basicamente assim. Eles iam, claramente, a África ia dar uma grande porcentagem de matéria-prima para os europeus. E, em troca, os europeus iam dar o conhecimento sobre as máquinas para eles, né? Tem a salvação, que foi uma ideia da Igreja Católica de ir para a África para, tecnicamente, dar uma coisa para os africanos crer, né? E, por último, a educação. Agora tem uma coisa bem polêmica na educação. Como você, que quer dominar um povo, vai educar ele? Antes da Revolução Industrial, a educação era muito diferente do que a gente conhece. A educação era basicamente assim. Em uma aldeia, o mais velho ensinava para os mais novos, e assim sucessivamente. Mas, depois da Revolução Industrial, no neocolonialismo, as coisas já começaram a ficar iguais no nosso modo de vida de hoje, né? E aí que chega a parte meio ruim da educação que eles deram. É assim, os europeus já queriam ensinar as crianças a não ser um empresário, nem um chefe de empresa, nem um criador de uma empresa. Não, e nem ter suas próprias ideias. Eles iam formar uma criança, criar um cidadão, já para ter as coisas em mente de ser um trabalhador. Ou seja, em uma escola, a gente não vai aprender a ser um dono de uma empresa ou um empresário, mas sim um trabalhador. E é isso que o neocolonialismo passou para os africanos. Os africanos, basicamente assim, os africanos não iam aprender a ter suas próprias ideias, mas sim a trabalhar com uma pessoa maior, entendeu? E aí agora você deve estar pensando, né, assim comigo, como é que depois de praticamente tanta ajuda que os europeus deram para a África, né? Por mais que a educação seja um pouco mais, como é que posso dizer assim, um pouco mais errada, como é que a África não é um país desenvolvido, né? Como é que a gente vê conflitos, guerra e muitos outros hoje em dia? Mas aí é que tá. Antes dos europeus chegarem na África, a África já tinha praticamente uma divisão de tribos. Essas aqui são tribos. Isso aqui é uma árvore, isso aqui é tribo, né? Tá aqui minha África. Legal. Aí os europeus viram que eles estavam brigando, eles estavam acabando um com o outro. Esses 3 aqui são rivais, esses aqui são rivais, né? Os colonizadores chegaram e falaram, chega! E fizeram isso aqui. Apenas um risco. Se você for reparar no mapa da África, é praticamente tudo perfeito, é só... Não é torto, não é nada. Por quê? Porque é basicamente assim. Os mapas, por exemplo, do Brasil. O mapa do Brasil, as divisórias dele são feitas por rios, por montanhas e entre outros. Na África já não. Na África foi feito
tudo pelos colonizadores. Mas, infelizmente, chegamos em um ponto que é catastrófico, podemos dizer assim. Os colonizadores fizeram essa linha, né? E fizeram com que essas 3 tribos rivais ficassem amigas, mas só por enquanto. Como você sabe, os europeus foram para a África para tirar recursos minerais. Depois que eles já conseguiram, eles não podiam mais ficar lá, eles precisavam voltar para a Europa, né? E aí o que acontece? Eles foram embora e essas três tribos aqui que estavam unidas, né? Acabaram brigando, acontecendo guerra civil e entre outros. E é por isso que hoje em dia a gente vê a África assim. Mas também não podemos dizer que o neocolonialismo foi apenas coisas ruins de um povo dominando o outro. Mas também podemos dizer que foi bom tanto para a ciência, tanto para a industrialização e entre outros, para formas de pensar, formas de agir, segurança, armamentos e vários outros. Por exemplo, se antigamente você tinha dor de cabeça, claramente você ia morrer. Não tinha como você se salvar. Hoje em dia é a coisa mais fácil que tem. É só pegar um Dorflex, uma dipirona e pronto, está melhor. A Revolução Industrial fez com que melhorasse. Para você ter noção, antes da Revolução Industrial, a expectativa de vida era de 33 anos. Se você passasse, você praticamente estava acima da média. E depois da Revolução Industrial, chegou os remédios, os antibióticos e já facilitou mais a vida. Já aumentando um pouquinho mais para 40 anos, 45, mais ou menos isso. Também o transporte ficou muito melhor. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, os barcos eram feitos totalmente de madeira. Depois já ficou de metal, de aço, de ferro. Já ficou muito melhor. E também com motor a vapor, né? Que vamos lá. Se você fosse navegar com um barco na caravela, você precisava de vento, né? E se você não tivesse vento, você não viajava. Se você tivesse remo, poderia, só que ia ser muito devagar. E aí, com esses primeiros barcos no neocolonialismo, Revolução Industrial, o processo já ficou mais rápido. Também outras máquinas, como a máquina de tear, para tear tecidos, né? Foi inventada e também foi mais automatizada. Outras máquinas e outras formas de criar seus equipamentos, seus produtos foram melhorados. E foi basicamente isso que aconteceu no neocolonialismo. Se você gostou, não se esqueça de dar seu gostei, compartilhar e se inscrever. Falou!